Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Tempo de Qualidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre trabalho. No Brasil, 30% dos trabalhadores já tiveram ou têm a síndrome do esgotamento profissional, o famoso burnout. E isso são só os diagnosticados. Para uma geração que foi criada para escolher a sua profissão de acordo com paixões e aptidões e sonhou em encontrar felicidade e identidade no trabalho, a realidade no mercado acaba sendo um choque. Chegando a cargos de chefia, os millennials se depararam com sobrecarga no pós-pandemia e o medo constante de serem substituídos pelas inteligências artificiais. Mas depois de tantas mudanças, com a adoção do trabalho remoto e depois a volta quase completa ao presencial ou ao híbrido, forçada pelas empresas, que perspectiva nós temos de equilibrar a vida pessoal e profissional de uma maneira saudável? As perguntas que ficam são muitas, né? Dá para encontrar felicidade no trabalho ou é preciso se resignar com uma coisa mais pragmática na vida profissional e buscar realização em outras áreas? Dá para ser infeliz durante metade do tempo que a gente passa acordado? Qual é a hora de mudar completamente os planos profissionais? Bom, sobre tudo isso, hoje eu converso com a Joyce Cristina, autora da página Querida Sanidade, que tem também uma newsletter. A Joyce é Relações Públicas, com formação em Comunicação e Branding. Ela tem bastante experiência na área de cultura organizacional. E na Querida Sanidade, ela escreve sobre saúde emocional e busca uma vida mais cheia de cuidado e sensibilidade. Joyce, primeiro, obrigada por ter aceitado esse convite para falar comigo aqui hoje. Eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho sobre a sua relação com carreira, desde quando você escolheu a sua profissão ali, quais eram as suas expectativas, até como você vê essa área da vida hoje. Você já falou na página, da Querida Sanidade que você já passou por esgotamento profissional, Uhum. então conta um pouquinho para a gente o que que mudou depois dessa experiência, e eu também queria saber como que você começou a página da Querida Sanidade. Legal. Antes de tudo, obrigada pelo convite. Sou uma grande admiradora do seu trabalho, então quando eu recebi, Obrigada. a proposta, fiquei super feliz, porque eu acredito muito em tudo que você traz. É sempre uma leitura muito profunda e cheia de embasamentos. Eu acho que isso faz muita diferença hoje em dia. Obrigada. Agora, voltando pro tema, né, sobre o trabalho, eu acho interessante falar sobre o trabalho, porque, antes de iniciar a faculdade, eu projetei inúmeras possibilidades, assim. Quando a gente é criança, a gente entende pouco sobre, o mundo do trabalho, né, então eu lembro que quando eu descobri que meu pai era eletricista de manutenção, eu ficava: "Pai, mas eu não consigo visualizar isso", porque a gente tinha como, trabalhos, digamos assim, brincando de trabalho, né, brincando de trabalhar, eu lembro que era muito: "Ah, não, eu sou médico. Ah, eu sou, professora, professor", por conta da nossa realidade. E eu acho que eu tinha pouca noção e conforme eu fui crescendo, fui indo para o ensino médio, eu percebi que era um mundo muito maior do que eu imaginava. E que eu ainda não tinha nenhuma resposta. Então a gente começa a fazer aqueles testes vocacionais, para onde eu vou, como eu vou, e a gente tem muita dúvida. Então eu começava a associar: "Bom, eu faço inglês, então acho que eu vou ser, sei lá, algo que tenha que usar o inglês". Então a gente começa a puxar e não porque, a gente tem aptidão, a gente de fato compartilha, um pouco mais da descrição daquele trabalho, né. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser terapeuta ocupacional, porque eu já fazia tratamento, então desde meus 15 anos com a psicóloga, com o psiquiatra, e aí eu queria encontrar um meio termo, naquela área, então, eu fiquei em dúvida entre psicologia e terapia ocupacional. Fiz um ano de cursinho, não consegui nada na área, mas eu amava comunicação, então eu fiquei entre jornalismo e relações públicas. E eu consegui uma bolsa integral em relações públicas, né. E foi quando tudo começou, porque, eu acho que quando a gente entra na universidade, a gente tem um pouco menos de conhecimento do que a área pode fazer, do que você pode fazer. Uhum. E apesar desse conhecimento ainda em formação, eu tinha uma premissa que eu tinha que me esforçar muito, muito, para conseguir as coisas na vida, assim. Então eu dormia, meia-noite, 1 hora, eu acordava, 4h30.
para fazer os Caramba. estágios, então, assim, eu dormia muito pouco, né. Uhum, E eu acreditava que o trabalho ele era o que iria definir a minha vida, uhum. então Você já eu tinha uma rotina puxada na graduação, né? na graduação, Uhum. exato. E aí eu comecei a estagiar. Eu era a pessoa que chegava no estágio, 7 horas e saía se precisasse às 7 para ir para faculdade correndo, assim. Então eu sempre tive muita ideia de que quanto mais você se esforça, mais você se dedica, mais recompensado você será. E a gente não sei, acho que as pessoas estão ouvindo, né, mas a minha geração, como você trouxe logo no começo da apresentação, é uma geração que cresceu com os pais trabalhando na mesma empresa por 30, 40 anos, né. Sim. Então, falar para o meu pai ou para minha mãe do tipo: "Estou me sentindo desconfortável no lugar onde eu estou, em que eu estou trabalhando", era muito mais: "Pelo menos agradeça que você tem um trabalho", então não tinha espaço para sofrimento. E por muito tempo foi assim. Eu fui efetivada, mudei de empresa, continuei trabalhando nesse ritmo, e eu percebi que eu não estava bem. Eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo comigo, porque eu já não tinha a mesma vontade de trabalhar, eh, lá, igual quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer estágio, eu não tinha mais aquela energia. Mas eu sempre gostei muito de comunicação, então, não casava me sentir cansada, desmotivada, sendo que eu amava trabalhar com comunicação interna, cultura organizacional. Então, eu acho que até me antecipei um pouco aqui, mas o que eu queria trazer, na verdade, é que eu, por muito tempo, acreditei nesse modus operandi de que o trabalho, ele dá significado para a vida. E Uhum. muito tempo a cultura, a comunicação, as relações foram dessa forma para mim, até entrar nesse universo do trabalho, né. Então, não sei se eu respondi ou eu fui muito além. Sim, respondeu. Ótimo. E além é bom. Ah, coisa boa. Eh, e como é que foi para você criar o Querida Sanidade? Porque tinha um pouco a ver com isso também, né, com a relação também com o trabalho, né? Sim. Em meados de 2019, eu me sentia esgotada. Eu fazia terapia, eu nunca parei de tomar medicação, então desde os 15 eu faço tratamento por conta do toque, da ansiedade, generalizada de uma certa forma. E eu achava que estava tudo sob controle. O que eu precisava era mudar de CNPJ, então eu achava Uhum, que não era o problema não era comigo, o problema, era o CNPJ, que aí a gente pode entrar em várias pautas em questão de cultura, de clima, da pressão que as pessoas, e eu acho que o errado não é a pressão em si, é a forma como as pessoas pressionam as outras para entregar resultado, né. sim. E eu falei: "Putz, eu não quero mais ficar aqui", eu já estava exausta, e eu consegui um novo trabalho que eu comecei em dezembro de 2019. No começo de 2020 a gente teve a pandemia, então eu tive pouco contato com as pessoas com que eu trabalhava, porque logo a gente entrou em férias ali em dezembro, e de repente a gente já estava trabalhando de casa, e eu nunca tinha trabalhado de forma remota, né, nem acho que ninguém ali da equipe. E a gente entrou num looping, assim, intenso, assim, por ser área de comunicação, então era comunicação de crise, era covid, entender, criar protocolo interno, divulgar protocolo interno, produzir vídeo um dia falando, "Use máscara", no outro, "Use luvas", aí no outro, "Não use luvas". Então as coisas iam mudando em tempo real e as orientações também, e a gente em tempo real ia trabalhando, porque a operação continuava, então o que que a gente podia fazer. E aí foi, 1 ano inteiro de 2020 nesse ritmo, assim, trabalhando todo final de semana, trabalhando até tarde, se precisar ficar até 8, 10 horas ou virar a madrugada por conta de algum tema. E então eu sinto que o trabalho se intensificou e a cobrança era um sentimento de que, o erro ele não era permitido naquele ambiente. Uhum. Então tinha uma certa pressão psicológica, né, até por parte da direção, então de você entregar ali resultado. E aí em 2021 eu entrei no meu limite, assim, eu chorava todos os dias, assim, todos os dias eu chorava porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar. Eu costumo dizer que as sextas eram os melhores dias, porque eu sabia que eu ia tentar desligar ali um pouco, e o domingo era o pior dia pra mim, porque eu sabia que a semana ia começar. Uhum. Então eu entrei nesse looping de sofrimento, aí a minha psicóloga falou: "Olha, eu tô trabalhando com você há muito tempo, uma hipótese. Eu não queria falar nada pra você, porque eu acho que, a gente estava tentando contornar algumas coisas, mas eu sozinha já não consigo mais.
você está com burnout e você precisa, falar com a psiquiatra urgentemente. E aí, dito isso, eu falei, com a psiquiatra, eu fui afastada do trabalho, 2 meses em casa, e eu comecei a pensar: "Putz, quem sou eu além do trabalho?". Porque eu não sabia. Assim, Uhum, eu já não lia mais o que eu sempre amei fazer, eu já não escrevia mais o que eu sempre gostei de fazer. Eu não tinha um hobby, eu não tinha ideia de como que eu poderia, aproveitar, entre aspas, né, porque eu estava afastada do trabalho, mas como que eu poderia viver aquele tempo fora do ambiente de uma outra forma, né. uhum. A Eh vida estava toda tomada pelo trabalho, né. Exatamente. E tinha uma questão do tipo: "E se eu viver agora, vão me julgar porque eu tô afastada do trabalho? Vão falar: 'Nossa, aí, olha, ela tá afastada e tá lá se encontrando com pessoas'". E eu acho que vem uma questão do transtorno, acho que de quando a gente fala especialmente até da própria burnout, de que ou de todo o transtorno quando a gente olha pensando, em o quão invisível ele pode ser. Então, assim, eu tenho toque, mas você não vê que eu tenho toque. Você não observar, não enxergar que eu tenho toque, te faz pensar que eu tô bem de uma certa forma quando você me Uhum. olha por fora. E eu percebi que isso era com burnout, as pessoas esperavam que, eu estivesse na cama. E quando na verdade eu estava tentando reagir, tentando criar força pra fazer algo maior. Eis que nasceu a Querida Sanidade. Eu falei, eu me reconectei com a escrita, me reconectei, com a leitura e falei: "Eu quero começar a escrever", como se fosse um blog, uma jornada de fato, um diário aberto. E foi assim que começou a Querida Sanidade em 2021. Muito legal, legal como é que você conseguiu transformar esse momento numa coisa para se comunicar, né, coletivamente também, né. Assim, apesar do burnout estar em alta e ter ali um certo apelo, né, eu me senti muito sozinha, porque eu não conhecia ninguém que estivesse passando naquele Uhum, momento pelo que eu estava passando, né. Então, eu encontrei outras pessoas pelo meio do caminho, né, uma delas é a Carol Milters, que ela é especialista sobre burnout, ela tem curso de saúde da mente, ela, enfim, tem todo um histórico tem o Burnatados Anônimos, né, que é o programa que é o projeto que ela tem com encontros mensais. E aí, eu acho que essa ajuda e encontrar outras pessoas que também estavam atravessando como a Carol naquele momento, foi o que me deu um pouco mais de esperança, porque até então a minha sensação era que eu tinha fracassado. Então lembra daquelas noites sem dormir, lembra da faculdade, lembra tudo aquilo que você fez, aquilo que você abdicou? Então, agora não existe mais. Você fracassou e você não tem como voltar. Era o que eu uhum. tinha na minha mente. E Joyce, eu fiquei pensando também, você tinha um apoio psicológico, né, tinha Sim. alguém ali que pudesse te falar: "Ó, você acho que você tá com burnout e tal". Fico pensando tanta gente que passa por isso sem saber, né, sem Nossa, sem ter essa noção, né. Esse número de 30% dos brasileiros, ele já é assustador, mas eu acho que ele ainda é subnotificado, né. porque eu acho que as pessoas hoje, de um modo geral falo por mim, assim, eu tive muito medo por conta do Uhum, afastamento, assim. E existe um negócio que falam que se chama o medo organizacional, né, que é aquele medo da demissão, medo de você ser perseguido, medo de, sei lá, usar o canal de denúncias e descobrirem a tua denúncia e aí você começar a sofrer retaliação. Então esse medo, ele é presente, porque ele está associado também, à nossa necessidade de sobrevivência, né. Então eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu vivo num sistema hoje que não permite que eu fique um tempo fora dele, porque esse tempo fora dele, me prejudicaria de uma certa forma. uhum, Então, assim, essa cobrança, esse peso que a gente carrega, né, esse peso social de precisar trabalhar para sobreviver e não trabalhar para viver também um pouco melhor, eu acho que isso acaba, nos deixando, assim, com um pouco de medo da gente olhar e falar e reconhecer que a gente está tendo alguma coisa, né. E ainda tem muito hoje a gente olha no mercado,
a gente tem várias gerações trabalhando no mesmo lugar, né. Então, ao mesmo tempo que a gente está em sofrimento, a gente vê uma outra geração que não acredita que você está sofrendo. Sim. Então eu Não acho que é entendem, né, o que está acontecendo, né. exatamente. Uhum. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, eu era consultada para tudo, assim, inclusive, eu era consultada pela área de saúde para fazer projetos, campanhas, então eu estava muito por dentro. E eu lembro que quando eu fui afastada, eu não recebi nenhuma mensagem. A única coisa que me falaram foi: "Desliga seu computador e não liga durante o afastamento". Foi a única coisa que eu escutei durante esse período todo, assim. Eu não escutei mais nada, assim, e eu acho que esse apoio, esse acolhimento me doeu muito, porque eu falei: Uhum. "Cara, eu era a pessoa que é uma das pessoas mais acionadas da área, eu estava lá o tempo todo, eu disse sim para tantas coisas e quando eu precisei, eu não tive esse respaldo". Então, relatos como esse que eu tô compartilhando aqui agora, eles são mais reais do que a gente imagina. Uhum. Então, imagina como seria o meu retorno. Eu acabei pedindo a minha demissão, eu me organizei financeiramente, o que já é um privilégio, mas imagina se eu volto, qual que é o clima, como que eu me sinto? Eu me sentia mal, eu me sentia, abandonada de uma certa forma, porque a gente, ainda vive uma sociedade que acredita muito no que chamam de comando e controle. Então o que Uhum. você vê, você controla. Sim. Eu não sei se você sente isso também ou Sim. enfim. Isso eu acho que vai até um pouco naquela conversa também sobre os modelos de trabalho, né, trabalho Uhum, remoto, trabalho híbrido. Ia te perguntar um pouco sobre isso também, porque, assim, a gente teve algumas fases aí, né, na uhum. pandemia implementou-se muito o trabalho remoto, para muita gente deu muito certo durante aquele período, e aí depois as empresas, forçaram mesmo uma volta, né, uma volta ao presencial ou às vezes ao híbrido, e hoje em dia é difícil ver vagas remotas, né, e tal. Eu ia te perguntar um pouco como é que você se relaciona com isso, porque, assim, para mim parece muito que tem a ver com isso, né, o fato de que as empresas querem ver as pessoas trabalhando, porque acham que elas não estão trabalhando, se elas não estão no escritório, né, mas ao mesmo tempo, assim, tem muitas coisas que a gente perde quando a gente tira o remoto de ser uma possibilidade, né. Fico pensando, por exemplo, na pandemia a gente tinha como contratar pessoas que estavam em outro estado, até outro país, né. E isso abriu portas para muita gente, né, pessoas do interior, pessoas periféricas, que às vezes não tinham como ir morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, em outras cidades que têm oportunidade, têm empresas maiores, né, enfim. Então, tem uma coisa de diversidade que a gente perde muito e de qualidade de vida, né, porque, assim, eu tô no Rio de Janeiro e pra gente chegar num local de trabalho, às vezes você demora 2 horas, São Paulo, acho que às vezes até mais, dependendo. Então, assim, 2 horas para ir para casa, 2 horas para chegar no trabalho, você perde 4 horas de vida em deslocamento, por melhor que seja o trabalho, fica um pouco difícil disso não pesar, né. Eh e aí eu ia te perguntar, o que que você acha disso, dessa porque, assim, uma coisa era a gente nunca conheceu essa vida do remoto. Uhum. Ah, trabalho é assim, eu demoro para chegar, é isso e acabou. Outra coisa é a gente ter conhecido isso e depois não poder mais ser assim, né. Nossa, exatamente. E é interessante porque muitas empresas se posicionaram, como: "Poxa, aqui o remoto deu certo, a gente vai adotar, vai continuar, vamos em frente". Então, eu lembro não sei se você lembra desse termo, mas do novo normal. Eu detestava essa Sim. palavra, porque eu Uhum. ficava: "Gente", me dava um pouco de embrulho, porque as pessoas, vendiam algo que elas não sustentavam. Então, o novo normal é a gente, se cuidar mais, cuidar do outro, ser acolhedor, ter empatia. Em compensação, no novo normal, eu sofri um burnout, fui afastada e não recebi uma mensagem de acolhimento, né. Então, assim, eu lembro que as pessoas também usavam isso muito como, um discurso que não se sustentou a longo Uhum. prazo, né, e nem a médio prazo. E aí, assim, agora voltando para o trabalho, né, saindo da empresa, eu comecei a trabalhar como pessoa jurídica. Então eu Uhum. trabalho na área de comunicação, eu entrei numa empresa, comecei a pegar outros contratos, comecei a trabalhar. Eu fiquei, de 2022, não, desde dezembro de 21 até 2024 trabalhando dessa forma. E aí eu recebi uma ligação lá em 2024, era uma antiga chefe que eu tive,
hoje uma grande amiga me falando: "Olha, surgiu aqui uma oportunidade muito boa, pra trabalhar numa empresa X", ela me contou o segmento, me falou sobre a cultura, me falou sobre tudo. E aí reacendeu uma chama que eu tive que tinha apagado em mim, que era aquela chama do corporativo, e tal. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu falei: "Poxa, talvez seja melhor". E quando a gente e aí daria um outro podcast só para falar sobre, pessoa jurídica versus CLT, Sim. porque eu poderia trazer vários, acho que insights sobre isso, mas eu entendi que naquele momento poderia ser uma oportunidade, e aí eu fui trabalhar. Eu ia uma vez por semana, mas eu moro, aqui em São Paulo, no ABC, e o trabalho era na Berrini. Então eu acordava 4 horas, saía de casa 4h30 para chegar no prédio lá no escritório, pelo menos umas 6 e pouquinho, e tentar sair um pouco mais cedo. Mas era isso que Pra você não falou. pegar um trânsito absurdo na volta, né. Exato, e eu ia de transporte, então assim, era pegar o transporte um pouco mais, acessível, porque, de verdade, assim, no horário que eu saía de casa, já tinha muita gente esperando o trem, muita gente. E aí, era raro até você sentar, mas você pelo menos tinha um cantinho pra se acolher ali, talvez ler um livro, sabe. E era o que eu valorizava, assim. E aí, desse um dia por semana passaram para 2 dias. Então, puts, eu comecei a conversar comigo, né, "Tá, são só 2 dias, vai dar certo". Só que fisicamente falando, aquilo começou a me deixar exausta. E eu tenho Uhum. hoje a querida sanidade também. E eu tenho vários desejos pessoais, vários projetos que eu quero tirar do papel. E aí eu comecei a colocar na balança tudo. E aí eu juro que eu já vou responder a pergunta, mas, a empresa passou por tanta movimentação, tipo, um diretor saiu, a minha chefe foi desligada por redução de custos, virou um caos, assim, e eu comecei a me ver cada vez menos naquele lugar. Então, a minha pergunta era: compensa sair de casa 2 vezes por semana, acordar às 4 horas para viver aquilo? E aí acabou surgindo a oportunidade de retornar para o meu antigo trabalho, que é PJ e é remoto, e foi o que eu coloquei na balança. Então, entre, ganhar mais, poxa, ter PLR, PR, reconhecimento, benefícios, convênio, ou ganhar menos e não ter nenhum benefício, mas você pelo menos ter uma qualidade de vida. Os meus pais não entenderam muito bem, tipo, no começo, do tipo: "Você tá trocando isso por isso?". Só que eu acho que hoje o preço da nossa qualidade de vida, ele é muito diferente, né, e eu Sim. conseguia, neste momento, fazer essa movimentação, então eu falei: "Meu, faz sentido, né". Dito isso, eu saí e logo no final do ano a empresa anunciou que voltaria 4 por 1, ou Nossa. seja, 4 Uhum. vezes indo. Eu nem Ia sei ficar se isso muito pesado pra você. exato, e eu nem sei se a gente pode falar que isso é um híbrido, né, porque o É, híbrido não, 4 por 1 não é um híbrido, é um é, dia de home office. é um dia de home office, É. exato, mas a empresa muito se fala, né, muita empresa, assim, tem esse formato e fala: "Não, é híbrido", mas aí você tem 4 por 1. E aí, o que eu digo, né, eu acompanhei diversos movimentos, eu acompanhei pessoas que foram embora para o interior, venderam tudo que tinham aqui em São Paulo, tendo que rever a vida de novo e voltar para cá. Eu acompanhei pessoas que, putz, tiveram que sair de seus ambientes, porque não tinham como se mudar para cá, porque foi contratado em um outro modelo. E não só na empresa que eu trabalhava, outras pessoas que eu conheço também passaram por isso. Então, eu sinto que a gente perde muito quando a gente, deixa de olhar pra saúde, pra rotina da pessoa trabalhadora, né. Porque, defende muito a cultura, né, então: "Ah, vamos aqui porque você vive a cultura". Mas quando você põe na balança um escritório legal, com a cultura na parede e talvez, poxa, ter mais dias em casa, mais flexibilidade no trabalho, o que que, faz a pessoa trabalhadora se sentir melhor? É a cultura? Ou Pois é. é essa possibilidade de ter uma vida melhor? Uhum. Quando não sei o que que você acha, assim, mas É, e eu acho flexibilidade pode é fazer isso. parte da cultura também, né. Uhum. Exatamente, exatamente. Isso é pouco explorado, né. Uhum. Então eu vejo muito, trabalhando na área de comunicação, essa questão do próprio controle de ver as pessoas ali, e do quanto que esse discurso que começou como "o remoto deu certo", de repente virou "o remoto não deu certo", né. E aí tem quando você começa a estudar sobre isso, você vê diversas frentes, né, desde especulação imobiliária, Imobiliário. desde, grandes lideranças trabalhando em conjunto para esse retorno, forçando esse retorno. Enfim, acho que é um assunto extenso, mas
eu conheço muitas pessoas que, como eu, assim, teriam vidas melhores trabalhando num modelo mais flexível e mais possível. Isso que a gente nem entrou na escala 6 por 1, né. Pois E é, pois é. então, eu acho que a gente deixa muito de olhar para diversos pontos quando a gente rompe esse modelo e exige que a pessoa volte ali para o presencial. Outra coisa que eu ia te perguntar um pouco é que, assim, a gente começou falando dessa coisa da expectativa dos millennials, né, quando a Uhum, gente, eh, era mais jovem e colocava muita expectativa mesmo na carreira, né, a carreira como um definidor ali, praticamente identitário, né. Quando perguntam: "Quem é a Joyce?", talvez você responda: "Ah, eu sou relações públicas", e eu muitas uhum, vezes: "Ah, quem é você?", "Eu sou jornalista". A gente se apresenta como a nossa profissão, né. E é uma coisa bem da nossa geração. Mas eu fiquei me perguntando um pouco sobre os ciclos que a gente passou aí, porque começou muito assim, né, essa uhum. coisa da carreira, e aí eu sinto que em um determinado momento, talvez ali antes da pandemia já, porque a gente teve perda de direitos trabalhistas, né, com as reformas, a gente está num movimento já há vários anos de pejotização, né, que embora o PJ tenha várias vantagens, mas, tá rolando muito um PJ que não é PJ, né, que você tem que trabalhar, eh, Aí como se fosse CLT, mas sem os direitos, né. uhum, Enfim, e a gente teve uma precarização mesmo das vagas por causa disso, né, salários mais baixos, as pessoas mais sobrecarregadas e tal, e eu sinto que teve uma desilusão, assim, para muita gente da nossa geração, até que na pandemia, eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma onda no TikTok do tal do quiet quitting que eles chamavam, né, uhum. que era o pessoal que falavam como se fosse uma demissão silenciosa, mas quando você via as pessoas descrevendo o que que elas estavam fazendo, na verdade não era até uma coisa razoável, que era assim: "Ah, eu vou fazer o mínimo que foi acordado com a empresa". Tipo: "Ah, se eu falei que eu ia entregar X, eu vou entregar só X e, tipo, se eu fizer isso em menos tempo do que o tempo que eu trabalho, eu não vou ficar pegando mais coisa para fazer", ou enfim, não fazer nada a mais do que você deveria, né. Eh e aí teve esse movimento então, uma coisa de eu amo o trabalho, trabalho é a minha identidade, para eu não ligo para o trabalho, eu não tô nem aí, e eu odeio isso aqui, eu tô fazendo só o mínimo para sobreviver e tal, e pra ganhar o meu salário no fim do mês. Só que eu fico pensando que, assim, eu acho que as 2 coisas não são saudáveis, nem Uhum, nenhuma nem outra, né. E, eh, eu acho que as 2 coisas acabam levando a gente a ser explorado, porque, assim, quando a gente ama muito o trabalho, a gente acaba aceitando fazer hora extra que não deveria, pegar coisa que não é nossa atribuição, a gente se envolve demais e acaba sendo explorado. Mas eu acho que também quando a gente entra numa de tipo assim: "Ah, eu odeio o trabalho, eu não tô nem aí, todo trabalho é ruim, não vou achar nada melhor", a gente também cai nisso, né. Porque é meio que como se eu não tivesse esperança de existir um trabalho legal. Então eu nem procuro por isso, né. Eu fico resignado com aquilo ali, porque é isso aí mesmo, eu vou passar 8 horas do meu dia achando tudo insuportável e isso é normal. Acho que quando a gente normaliza isso, também é ruim. Né, porque a gente não vai atrás de melhores condições de trabalho, de construir um ambiente mais bacana. Tem gente até que não quer nem fazer amizade com colega de trabalho, porque tipo: "Ah, eu só tô aqui pelo salário mesmo e pronto". Eh, que eu acho que acaba sendo uma postura ruim também, né. E você também acaba sendo entrando num ciclo também de exploração e tal. E aí em vista disso, assim, eu acho que é bem difícil a gente achar esse equilíbrio, né, de tipo não se doar demais, mas também não tirar totalmente o significado, né, do trabalho e tal. E aí eu ia te perguntar em relação a isso, você como é que você consegue hoje trazer significado para esse lado da vida, assim, encontrar uma coisa meio de propósito mesmo, você acha que é possível a gente ter um propósito, no trabalho, mesmo trabalhando para outras pessoas, né, enfim. Como é que você vê isso? Eu acompanhei esse movimento, de vou fazer o mínimo, hoje eu vou fazer o meu máximo será o meu mínimo, sabe, tinha umas Tipo coisas isso. assim. E eu uma vez eu escutei logo quando eu estava afastada, porque eu comecei a me sentir mal, assim, falei: "Puts, eu não tô legal". E aí uma amiga me falou assim: "Você sabe que o seu trabalho você recebe para entregar uma parte e é uma relação de troca, não é só você que tá entregue, também tem o outro lado que precisa entregar pra você, né". E eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, porque eu não conseguia entender o que era o limite.
Então, eu dizer não para essa demanda, estou fazendo o meu mínimo, ou eu dizer não a essa demanda, eu estou cuidando de mim. Então Uhum, isso era muito difícil de ser compreendido, entendido, né. E eu acho que com toda essa movimentação que teve na minha vida, eu comecei a entender um pouco melhor, até onde eu consigo ir. Então até que horário eu consigo ficar aqui. Então uma coisa é eu ficar até às 7 um dia no mês, a outra é eu ter que ficar às 7 todos os dias da semana e ainda trabalhar o final de semana. Então eu comecei a ter um pouco mais de clareza do que era que eu estava entregando e o que eu estava recebendo. E o que eu poderia entregar que ficaria dentro desse limite, mas ainda esse limite seria um bom trabalho, porque eu acredito nas entregas de qualidade também, né. Eu sempre tenho muito medo de falar sobre isso nas redes sociais, porque tem muita gente que leva ao pé da letra, do tipo: "Não vou entregar mais o meu trabalho, eu vou fazer só o que eu achar que eu devo fazer". Não, sabe, então eu acho que essa não é a resposta também. E a resposta é a gente realmente questionar aquilo, né. Então eu consigo fazer o que estão me pedindo, ou é um ambiente e que me opõe ao que eu acredito? É um ambiente que me adoece, né. Então eu acho que a gente ter essas conversas como essa que a gente está tendo aqui no podcast, eu acho que elas são essenciais para que as pessoas também comecem a observar, porque a gente não observa, a gente observa muito pouco, né, uhum, como é essa relação. A gente acaba colocando, as coisas de uma forma como se elas fossem escritas em pedras e na verdade elas não são. Elas mudam, elas se transformam, então como que a gente vai melhorando isso? Às vezes é dentro da empresa com um diálogo, se você tem um ambiente seguro, às vezes é mudando de lugar, né, mas eu acho que é cruel demais com a gente também, a gente se colocar nesse ambiente de, odeio o que eu faço, faço o mínimo e vou ficar aqui, sabe, eu acho que não é esse ponto. E aí, né, falando um pouco sobre o que você trouxe, né, do propósito, né, eu acho que essa palavra ela até hoje gera um pouco de arrepio em algumas pessoas, porque muito do propósito, quando abraçado, ele acabou adoecendo muitas pessoas, porque as pessoas entenderam que ter o propósito, no caso, te salvaria de ter um adoecimento, e quando não necessariamente. Você uhum. pode adoecer fazendo o que você ama, o que é o teu propósito de vida. Eu acho que é muito importante ter isso claro. O É que muito que importante esse ponto que você está trazendo. Exato, porque às vezes a gente acha que é o meu propósito. Eu li um livro que se chama, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, em que a autora, né, ela é médica, então ela traz que ela se entregou tanto para a profissão, porque, pô, a profissão dela é salvar vidas. Como Uhum, que eu salvo vidas e como que eu vou dizer não? Como que eu não vou ajudar isso? Como que eu não vou me entregar para esse projeto? Então, assim, eu acho que, a gente também tem que ter o nosso olhar e entender qual que é o nosso propósito e até onde a gente consegue ir. Hoje eu trabalho muito mais para a área de marketing, por exemplo. Eu gosto muito do trabalho que eu tenho, eu gosto muito do negócio, da área que eu atuo, acredito nas pessoas que trabalham comigo e eu acho que isso é o que me motiva a trabalhar todos os dias. E aí vem a galera que fala: "Não se deve ter amigos no trabalho". Eu acho que a questão não é construir uma amizade ou não, acho que a questão é construir respeito. É eu uhum, entender que a Mariana também tá ali trabalhando e, poxa, a gente não pode trocar? Eu não posso ter uma relação, eu passo quase 8 horas do meu dia com ela, eu quero que essa relação seja como? Então, uma vez eu fiz uma frase que ela era assim, que felicidade no trabalho pra mim, era conseguir dormir bem no dia anterior. Então, uhum, se eu tô dormindo sofrendo pensando no trabalho, é porque tem alguma coisa aí. Então, seja relacional, seja o ambiente, seja do quanto você pode estar sendo até explorado dentro do teu trabalho, você não tem noção disso, acumulando funções, que isso é muito comum hoje em dia. Então, eu acho que a gente pode ter a nossa meta do que a gente acredita, né, do que a gente tem para nossa vida. Mas, espera lá, não quer dizer que eu não tenha que olhar com cuidado para isso, porque isso, foi o que eu estudei para ser, né. Então eu acho que esse olhar cuidadoso e o mais importante, esse olhar questionador, um olhar que questiona e não e aí vem aquelas pessoas que falam: "Não, você é muito resistente". Não, eu acho que não é sobre resistência. Questionar é sobre, você entender e analisar também o que você está fazendo, como você está fazendo, é ter esse olhar, mais genuíno para a vida, digamos assim. Então uhum, é o que eu tento fazer hoje, assim, é entender: "Poxa, realmente tá saudável para mim?".
eu tô conseguindo, desligar e desligar mesmo, ou eu desligo e tô trabalhando na minha cabeça, sabe? E é muito difícil isso, eu acho que é o grande é a pergunta que falam de $1.000.000, né, de como conviver bem ainda com o trabalho, assim. Voltando àquela conversa do remoto versus presencial, né, Uhum, fiquei pensando que você falou da eu consigo desligar e não ficar trabalhando na minha cabeça, né. uhum, Eh, eu acho que, assim, eu defendi o remoto aqui no início, uhum, mas eu acho que ele tem alguns probleminhas também, e um deles é esse, é que às vezes a gente não desliga, né. Várias pessoas nas empresas, às vezes, se aproveitam mesmo disso, né, de saber que a outra pessoa está ali online e vai poder responder, vai poder resolver aquele negócio mesmo fora do horário e tal. Então, assim, é muito complicado essa coisa dos modelos também, porque em todos os modelos dá para ser uma coisa legal e dá para ser uma coisa péssima, uhum. a depender aí da cultura, né. Então, às vezes flexibilidade, se você não consegue botar limites, também não é legal, porque, enfim, acaba sendo mais horas de trabalho O do que o deveria, normal, né. né, também, enfim, aquela coisa de não conseguir desligar. Exato. Eh, mas eu ia te perguntar, Joyce, também, você falou que na época que você teve o burnout e tal, você percebeu que você não tinha hobbies, não tinha outras coisas, né, que tivessem te ocupando a cabeça e a vida, enfim. Eh, e aí eu fiquei pensando sobre essa coisa dos hobbies, né, não sei se depois você começou algum hobby, mas, a gente vê muito nas redes sociais como que as pessoas transformam hobbies em trabalho também, né. Uhum, Então às vezes começa uma coisa pra desanuviar a cabeça, porque gosta e tal, e aí do nada começa essa pressão pra: "Ah, eu tenho que fazer muito bem, eu tenho que postar no Instagram, e, se as pessoas estão achando bonito, elas têm que comprar, e aí eu tenho que fazer uma lojinha do negócio". E aí, quando você vê, o negócio virou também um trabalho, né. E quando vira um trabalho, geralmente perde todas aquelas características do hobby, de ser uma coisa, pra relaxar, uma coisa que tem um horário para ser feita e que tem um propósito sem muita pressão e tal. Como é que você vê isso? Você tem algum hobby? Você já se pegou querendo monetizar um hobby? É interessante essa pergunta, porque a Querida Sanidade, ela começou com um hobby. Aí, tá Então, vendo? ela começou como um espaço para eu compartilhar os meus textos, assim. E aí, todos os dias, reflexões, e aí, eu não tinha noção de que o tempo que eu ficava construindo um carrossel, ou pesquisando, ou conversando com outras pessoas, de que aquilo também era um trabalho. Então, eu lembro quando surgiu a primeira oportunidade de fazer uma publicidade, e aí eu entrei em desespero, porque eu falei: "Isso significa que agora eu tô tendo um trabalho com a Querida Sanidade", e antes eu não enxergava isso, né. E aí foi na terapia eu lembro da minha psicóloga falar: "Ah não, porque tem o seu trabalho e o seu outro trabalho". Eu: "Não, o outro trabalho não é trabalho, é escrever, e é só compartilhar as coisas que eu quero". E aí eu tive várias questões ao decorrer do caminho, porque, hoje eu consigo monetizar em algumas coisas, então em alguns posts patrocinados, enfim, mas eu não consigo viver da Querida Serenidade ainda, mas ela ainda também tem um espaço de trabalho. Então é muito difícil, porque eu fico tentando encontrar até que ponto isso tá me fazendo bem. Então, Uhum, antigamente, por exemplo, eu não tinha nada, nenhuma ideia, eu não tenho um calendário de pautas, eu não sei o que eu vou falar amanhã. A menos que seja uma colaboração, que eu esteja trabalhando contigo, que eu sei que eu vou ter, ou uma publicidade, por exemplo. Mas é muito vivo o que eu escrevo, né, é muito o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu converso, são os livros que eu leio, as músicas que eu escuto. É um ambiente vivo. E eu não gostaria de tornar esse ambiente pesado, então eu lembro que quando, eu fazia um post e não desempenhava bem, porque aí vinha o algoritmo, sei lá, te cobrando, porque aquilo, nossa, tive, sei lá, poucas curtidas, alcance baixíssimo. E aí eu comecei a refletir um pouco sobre, o caminho que eu quero percorrer para a querida sanidade? Então, hoje não é o meu trabalho, por exemplo, full time, assim. Eu trabalho com a querida sanidade, mas eu também trabalho na empresa que eu tô hoje, assim. Então, hoje eu me cobro menos, assim, eu sinto. Eu escrevo mais o que eu quero escrever, eu compartilho mais uhum, o que eu quero compartilhar. Talvez,
se eu quisesse realmente, monetizar ainda mais, eu deveria ir para um caminho que eu não tô indo. E talvez esse Que aí não caminho seria legal para o teu público, né, não é o que eles querem exato. também. É, porque, poxa, talvez ir para um caminho um pouco mais de vídeos, mais com um certo humor, trazendo uma pegadinha, trazendo ali uma coisa mais lúdica, mas não é nem meu perfil. Então, assim, o que eu quero sustentar é algo que eu realmente acredito. E talvez seja um caminho um pouco mais difícil, mas ele tá fazendo sentido para mim. Uhum, Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesse momento. E um ponto muito importante que a gente acaba entrando é o ponto de você não entender que teu hobby virou um trabalho. Então, venha alguém que está disposto a pagar pelo seu trabalho e você diz: "Não, não, pode deixar, não precisa me pagar por isso, porque eu faço com coração". Ou não precisa: "Não, não se preocupa com isso, eu tô fazendo mais porque olha que legal a nossa colaboração". Então, eu tenho muita dificuldade, do lado financeiro em cobrar as pessoas, sabe, em chegar e falar: "Putz, esse é o meu valor do meu trabalho". Eu confesso que não existe uma tabela hoje, acho que a gente até falou sobre isso, né, uhum, do tipo, quanto que é o teu trabalho para postar um carrossel. Não existe tipo, até "X seguidores é um valor". E aí você joga, sei lá, você joga na inteligência artificial: "Quanto devo cobrar? Minha quantidade de seguidores é essa", né. Ela te dá um valor e eu nunca consegui cobrar o valor que ela me deu. Eu sempre cobro, juro, assim, uns 600 ou mais a menos do que ela indica, porque eu acho que ainda existe essa barreira de, putz, entender 100% que também é uma forma de trabalhar, né. uhum, Então, a e isso é um grande dilema esse é um grande dilema na minha vida, de uma forma muito sincera, assim. E eu tento eu fiz um post esses dias que é sempre importante a gente resgatar os nossos porquês para voltar pra gente. Porque se a gente se distancia do que a gente acredita, eu acho que as coisas vão perdendo sentido. E quando eu me vi uma vez triste por isso, chorando porque, putz, não estava algo não saiu legal, a semana foi fraca, eu falei: "Espera lá, eu não criei isso aqui pra, sofrer, assim, eu criei pra ser um espaço que eu falo tanto de acolhimento, é o que eu tô fazendo comigo, né". Então eu acho que você uhum, tem que ter muito cuidado, porque hobbies podem virar seu trabalho. E aí, entender que quando isso acontece, você precisa também repensar o todo. Mas sem sair do seu porquê, né. uhum. Então e eu jogo, né, então eu jogo também, eu gosto de jogar online. Eu fiz até um conteúdo sobre isso esses dias, que virou um hobby, assim, então eu tenho um dos meus amigos, a gente tira um tempo. Esse eu não monetizo e eu não espero monetizar, porque eu gosto de jogar, porque eu gosto de brincar ali, né. Então acho que é esse o ponto. Outra coisa que eu ia te perguntar é a pergunta de sempre, né, todos os assuntos que a gente entra, a gente acaba caindo na inteligência artificial, hoje em Uhum, dia, né. Que é a grande questão, o grande medo, o grande tudo hoje. Eu ia te perguntar como é que você sente que a inteligência artificial já impacta o seu trabalho ou vai vir a impactar? Você tem uma visão mais otimista ou mais pessimista sobre isso? E, enfim, que você acha dessa relação toda que a gente tem com o trabalho? Como é que ela vai se transformar de novo, né, a partir dessa tecnologia? exato. Como eu trabalho com comunicação, eu já escutei mais de uma vez do tipo: "Não se preocupa em escrever isso, a gente joga no chat GPT e dá um texto rapidinho". Ou do tipo, estou fazendo um projeto, putz, joguei a ideia aqui no chat GPT, olha o que ele me mandou, aproveita aí. Então eu sinto que o meu trabalho ele é constantemente desafiado pelo chat GPT, ou por tecnologia, inteligência artificial de um modo geral, assim. Porque, eu percebi, eu tomei um susto esses dias, porque eu não uso a inteligência artificial como um mecanismo de busca, mas Uhum. muitos dos meus amigos usam como mecanismo de busca. Então, que eu jogo lá no Google para ver alguns artigos, algumas coisas, eu percebi que muitos não estão mais jogando no Google, estão jogando na inteligência artificial. E quando jogam, o Google dá o resumo de IA também, né. Ele dá o resumo de A. É, E aí, às vezes, você consegue acho que eu já vi até algum conteúdo teu no resumo de A no próprio sim. Google, assim. Então, eu sinto que ele acaba impactando nesse sentido, né, da gente eu tento olhar os 2 pontos. Eu sei que para algumas formas a gente usar a inteligência artificial, ela acaba sendo benéfica, assim, a depender da tua área de atuação. Eh, mas eu acho que ela não deveria, é o que eu acredito, ela não deveria excluir o papel do humano naquela tarefa, porque
O nosso diferencial, e aí eu sei que muitas pessoas podem me rebater do tipo: "Você pode usar o prompt XYZ", mas eu acredito que o grande diferencial, por exemplo, é ter a tua verdade, a tua emoção ali naquilo que tu escreve, assim. É muito diferente você escrever algo porque você lê um livro, ou você jogar na inteligência artificial porque ela sabe o todo do livro e criou um texto, sabe. Então, como eu uso hoje? Eu como palavras às vezes, então às vezes eu quero falar: "Oi, tudo bem com você?", eu mando: "Oi, tudo bem você?", porque minha cabeça é muito rápida. Então às vezes eu falo, fazer uma revisão de português, e aí do nada vem uma palavra que eu não coloquei, vem uma Uhum, expressão que eu não usei, vem uma tipo: "Permita-me", sabe, no meio do texto que eu tô escrevendo, aí eu falo: "Não, espera, eu não quero mudar nenhuma palavra, eu não quero mudar nada dessa estrutura, era só uma revisão gramatical". E aí eu me pego nesse momento: "Se preferir, eu posso diminuir o teu texto para X. Se preferir, podemos deixar ele com um aspecto mais vendedor". E aí eu fico, eu brinco muito, tem uma amiga que eu sempre mando, às vezes, meus textos para ela, porque eu falo, eu não quero ser questionada sobre ele no sentido de vamos mudar a estrutura e mudar as palavras. Eu realmente só queria um olhar sensível e de alguém que, como eu, sente também como aquilo vai ser impactado. Então, assim, eu acho que a gente não consegue fugir, eu acho que é algo que tá muito forte. Eu não quero ser uma pessoa anti-EA, mas eu quero ser uma pessoa que aprenda a usar com consciência, a inteligência artificial. Então, eu quero saber qual que é a melhor forma, mas que não eu perca a minha personalidade, sabe? uhum, Eu não quero deixar de pensar, porque tem um estímulo, uma inteligência pensando por mim. Eu quero viver aquilo, eu quero processar as ideias. Então eu acho que o grande desafio para mim hoje é como usar de uma forma consciente. Quais são as formas que eu consigo usar? Por exemplo, hoje eu uso às vezes para fazer uma proposta, porque eu não faço ideia de como faz uma proposta, e eu não tenho alguém do meu lado que possa me ensinar a fazer uma proposta. Mas eu ainda me pego pensando de, tipo: "Será que eu estou errada em fazer isso? Será que, eu estou me rendendo à inteligência artificial?". Eu me encontro com um pouco de medo. Não sei se você se sente assim em alguns momentos também. sim. Eu acho que as questões éticas envolvendo a IA ainda são muito sensíveis, né, a gente ainda não estabeleceu quais são os limites ali, né, o que que eu Uhum. posso fazer com isso, o que que eu não posso fazer, o que que é legal, o que que não é, de aonde eu posso usar, onde eu não posso, né. Tá muito uma questão de autoria também, né, porque as pessoas mandam o chat fazer as coisas e publicam como se fosse delas. Mas aí elas falam: "Ah, mas fui eu que fiz o prompt, eu que botei lá, mas não foi você que escreveu". Então, até que ponto você pode fazer isso, né, até que ponto é honesto fazer isso. Eh, Enfim, tem outros usos que é mais, assim, a gente não tem tanta dúvida que é problema ou não, mas eu acho que os limites ainda não estão claros, né, tá muito inicial. Eh, Sim, e eu fico um pouco assustada de como as pessoas adotaram muito, assim, totalmente, ainda sem ter pensado muito sobre isso, sabe. Assim, eu conheço pessoas que perguntam para o ChatGPT que roupas elas devem usar, assim, tem tipo, põe foto de todo o seu armário e pede para ele falar ou planejar viagem nos mínimos detalhes e confia cegamente no que ele coloca, sabe. E, enfim, eu fico um pouco assustada, enfim, em ambiente de trabalho, então, às vezes, as pessoas colocam documentos confidenciais da empresa no ChatGPT ou em sensíveis, outras, né, informações é, sensíveis. sensíveis e, assim, até que ponto a gente sabe como é que vai funcionar a confidencialidade disso, né. Eu não confio, sinceramente, de que aquilo não É, possa ser usado de alguma maneira, né. Então, como é que a gente vai colocando dados pessoais e das empresas que a gente trabalha, sem ter essa certeza, né, de que vai ser respeitada uma confiabilidade de dados e que todo mundo está de acordo com isso, né, de fazer isso. Então eu acho que tem muitas coisas, assim, que a gente ainda não colocou os limites, né. Então isso me assusta, assim, o fato da gente não ter uma regulamentação disso, e isso já estar sendo usado como se tivesse tudo liberado, qualquer uso é ok, né. Eu não sei como é que vai ser nos próximos anos, eu imagino que em algum momento isso vai ser regulamentado, eu espero. isso. Agora de que forma que vai ser também, porque eu acho que vai ser uma coisa muito complicada. É.
eu né. também. Mas, assim, eu acho que pelo menos as empresas deveriam ter os seus próprios protocolos em relação ao uso de IA, né, mas o que eu vejo é que a maioria não fez protocolo nenhum, as pessoas estão usando assim, né. Hoje eu trabalho numa empresa na área da fisioterapia musculoesquelética, então é a área de educação para fisioterapeutas musculoesqueléticos. Uhum, Eu não sou fisioterapeuta, eu não entendo alguns termos, algumas abordagens, condutas, hipóteses. Na minha empresa, a gente é muito incentivado a usar o chat, mas com um modo empresa. Então tem uhum, use no modo empresa. Qual que é o modo empresa? Que eu vou conversar com o chat com as informações que eu estou fornecendo para ele, tipo, de protocolo, de aula, eu venho a partir daquilo. Mas ainda lembrando que a gente não pode confiar 100%, então tudo deve ter uma curadoria, uma análise, uma aprovação. Então eu acabo usando em alguns momentos, mas novamente, né, eu sempre a gente tem que ter a parte é uma empresa que o foco é a base em evidências científicas, né. Então não dá pra gente acreditar que o chat está ali me respondendo a resposta que os meus chefes, líderes acreditam e adotam na ciência, adotam como linha de pesquisa. Então também tem que ter isso muito bem claro, assim. Mas eu trabalhei numa outra empresa que, as pessoas começaram a usar a inteligência artificial para tipo, resume esse relatório para mim. Sei lá, me dê um texto fazendo uma análise, estratégica com um olhar financeiro sobre essa informação. Então eu acho que a gente acaba perdendo muito do nosso conhecimento mesmo, né. Eu fico assustada, até pelas minhas sobrinhas, às vezes que até na escola a professora fala para ela olhar o chat ChatGPT para ajudar na lição. E aí eu lembro que gerou também isso quando a gente saiu dos livros e foi para o Google, mas era diferente é ainda. diferente. Era diferente, né, então do tipo, ainda teve aquele receio, mas a gente foi ensinada a usar o Google, pelo menos eu fui, desconfiando da informação que ele me oferece. Uhum, Então, eu fui ensinada a usar a ferramenta com esse olhar questionador, e não como um copia e cola, mas como uma inspiração, como um norte, porque copiar e colar você também seria pego ali, né, no na sim. escola, então, com É, as tinha suas a questão do palavras, né. plágio, né, que Exato, dava para pegar, ainda dá, né, ainda mas dá. o ChatGPT é bem mais difícil de É pegar. bem mais difícil, né. E eu vejo e aí até pra não me alongar tanto, mas eu vejo muito dentro daquele dessa idade, artistas que estão sendo plagiados pelo chat. Então a gente viu, né, que teve um estúdio de animação japonesa que ele saiu uma trend de ter a sua foto Uhum, com, os traços do anime, né. E aí a pessoa que criou o anime, ela ficou muito mal, ela ficou indignada, porque aquilo é o trabalho dela, aquilo que está sendo replicado é um plágio, é uma cópia, sim. E sem ele não autori ganhou nada e com ele não ganhou isso. nada, Todas aquelas nada. artes sendo feitas, Então distribuídas. assim, isso tá errado. E como que a a gente, revê isso tudo? É regulamentando. E como que a gente faz a regulamentação, né? Então, acho que vai crescendo essa escada, mas eu vejo que, a gente hoje tem que, ter esse olhar criterioso, assim, a usar as ferramentas que a gente tem, né. Então acho que isso também é bem importante. Agora em relação ao medo, vamos dizer assim, de ser substituído por IA, você já vê isso com as pessoas que você convive, assim, no trabalho? Hum, não, eu acho que Substituído ainda não. eu ainda não sinto medo de ser substituída. Mas eu sei que muitas coisas, enquanto eu estive nesse meu hiato, voltando para o corporativo, foram feitas com inteligência artificial. Então, muitas coisas no termo de conteúdo. Mas hoje, acho que com as funções que eu tenho, com essa esse lado também de gestão de projetos, de estar ali, né, entendendo, tocando alguns projetos, acho que isso ainda consegue me fazer garantir meu trabalho, meu lugar. Mas eu acho que pode acontecer, sabe. Uhum. Então, Ainda tem muita como água para rolar, né, nessa história. exato. Então, assim, a tecnologia está cada vez mais avançada, então, eu sinto que a gente tem que ter esse olhar atento e novamente, assim, eu acho que a gente não pode deixar de olhar para isso, porque eu vejo pessoas já sendo substituídas, não no meu caso ainda, mas eu vejo pessoas que estão sendo substituídas porque a inteligência faz mais rápido.
a Uhum, inteligência artificial pergunta menos, a inteligência artificial entrega o que eu quero. Então assim, isso especialmente em áreas como, por exemplo, tem um colega meu que está construindo código de HTML por que ele usa o chat. Ele ainda não foi substituído, mas provavelmente ele está substituindo alguém que poderia estar ali, fazendo os códigos em tempo real com teu conhecimento. Então acho que é uhum. sempre bom a gente pensar nisso, né. Mas, não sei, não, quem sabe no futuro eu não retorno ao teu podcast, eh, Daqui a falando uns que fui anos a gente conversa substituída. sobre isso de novo, já com mais coisas aí que vão ter acontecido, né. Exato. Joyce, para fechar, Uhum. eu ia te perguntar, assim, o que que você diria para uma pessoa que agora está em crise profissionalmente, assim? O que que você acha que é importante a gente considerar quando a gente está buscando um trabalho novo, um trabalho que faça sentido para a nossa vida, para a nossa rotina e que tenha um mínimo de propósito, de significado, enfim. É, é interessante essa pergunta, porque eu tenho uma pessoa que é muito próxima, que ela tá exatamente nesse momento, assim. E a primeira coisa que eu falei pra ela foi, você precisa ter primeiro um respaldo profissional para te ajudar a entender melhor as suas emoções. Acho que você tem que ter um respaldo, um cuidado, porque às vezes a pessoa, ainda não entende, não compreende, ou também tem o processo de você aceitar que você não tá bem. Então acho que o primeiro passo é cuidar da tua saúde, emocional, tua saúde mental, ao mesmo tempo que, a gente não hoje eu não consigo dizer para alguém e falar assim: "Faça um sabático". Eu acho que sabáticos são coisas super de pessoas privilegiadas, né. Então, o que eu fiz e o que eu falei para algumas pessoas próximas, assim, do tipo, eu acho que você tem que começar a construir a sua transição. O que que é construir a sua transição? Olhar o mercado, pesquisar sobre algumas organizações, pesquisar sobre os modelos de trabalho. Hoje qual que é o teu modelo? Esse modelo te permite viver um pouco mais? Não, putz, é um modelo que eu moro numa cidade, trabalho no centro de São Paulo e perco 4 horas por dia. Então eu acho que, a gente tem que também começar a procurar, alguns lugares que façam sentido pra gente, né. Então a minha irmã, por exemplo, ela trabalha na parte de recursos humanos. Ela estava muito mal no antigo trabalho, sofrendo pra caramba, e ela falou: "Eu não aguento mais", e aí ela saiu do trabalho. Eu falei: "Putz, tem várias oportunidades, sei lá, no prédio que eu trabalho lá em São Paulo do lado". Ela falou: "Não, mas eu não, tudo que eu puder fazer pra tentar encontrar algo próximo, eu vou fazer". E aí, às vezes, o próximo não é exatamente o que um pouco o que o outro te daria, mas é o que te permite chegar em casa em 20 minutos. Então, eu acho que tentar entender quais são as alternativas que a gente tem, neste momento, versus, se eu também tô, por exemplo, com essa possibilidade de procurar o trabalho, né, porque também tem várias coisas, tem vários, eh, níveis de urgência também, né. Mas eu acho que o principal também é a gente ter consciência e a gente não aceitar, eh essa retaliação que acontece muito no mundo do trabalho, né. Então, eu vejo empresas aqui na minha cidade que tratam profissionais com extrema ignorância, arrogância, que geram sofrimento, né. Então, eu acho que a gente precisa levantar e tá ali e falar: "Espera aí, não é assim. As coisas não podem funcionar mais assim". Então, eu acho que tem um lado também de tentar entender como você consegue se impor com cuidado. Então, o quão seguro é esse ambiente para eu conseguir dizer o que eu penso, sabe. Mas ao mesmo tempo, é olhar um pouco para fora também. E um ponto que tem me pegado bastante, eu não comecei outra graduação, mas hoje eu começo a pensar como eu poderia talvez fazer uma transição. Então, por exemplo, a área você é da área acadêmica, né. Uhum. Então, será que não faria sentido talvez eu tentar começar um mestrado, ir mais para a área acadêmica, investir na pesquisa? Assim, então eu fico pensando que, a gente tem que fazer várias análises, e análises que também façam sentido para o nosso bolso, né, porque a gente precisa também, no final do dia, ter esse retorno para conseguir viver minimamente de uma forma estruturada. Então, eu acho que é a pergunta de $1.000.000, eu acho, do tipo, qual que é o caminho, mas eu acho que é fazer essas análises. Eu fiz,
a gente pode entrar até em pontos de questão de, ter um seguro financeiro, só que eu acho que também entra em tantas camadas do tipo: "Como que eu vou ter um seguro se eu ganho um salário mínimo?", sabe. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que olhar cada situação como única, mas antes de tudo, entender que a gente precisa desse apoio, porque o que eu digo pra você hoje é que eu só consegui reconhecer e repensar muito tudo isso que eu tô falando agora, porque eu tive um respaldo de profissionais de mulheres que acreditaram muito, em mim também, me abrindo meu horizonte, acreditaram que: "Poxa, vamos conversar", que por meio da escuta, da conversa, que eu poderia talvez, pensar além do formato que eu achava que era o único, assim, de trabalho. Então eu nunca pensei em ser PJ no começo de carreira. E eu acho que tem várias questões olhando para o PJ hoje, mas hoje é um modelo que me atende, e que eu também tenho que ter esse cuidado, né, porque eu não sou contratada por 8 horas por dia. Então, eu acho que esse é o grande dilema, que eu acho que você deveria fazer um podcast só para falar sobre o o modelo do PJ PJ. versus CLT, Exato. sim, Tem que sim. ter, e eu vou escutar. É uma questão também, eu também sou PJ hoje, Aham. mas sinto falta de algumas coisas do CLT, gosto de outras coisas do PJ. Mas é isso, esse é um PJ de verdade, né, Exato, tem que ser que de é o verdade. PJ que trabalha como PJ, com flexibilidade, com, enfim, as Exatamente. vantagens do PJ. Porque no final a gente tem que olhar para isso, né. Eu vejo vários colegas que também não sei se é da nossa área, da área de comunicação também, que acaba sendo um pouco mais comum também, mas eu vejo vários colegas do tipo: "Ah, hoje é presencial na empresa que eu atendo", né. Tá, mas, né, não é o formato. Então assim, eu acho que tem que ter esse olhar aí atento, porque tem muita gente vendendo vaga de PJ num formato CLT, né, então tem que tomar Sim, esse só que cuidado. Sem sem o plano de benefícios, saúde, sem o fundo de nada. garantia, tudo, né. Exatamente. Beleza, Joyce, queria te agradecer muito por esse papo, foi muito legal. Gente, vão seguir a Joyce no Querida Sanidade, no Instagram. A Joyce tem uma newsletter também, né, Joyce, quer falar um pouco Sim, da newsletter? newsletter. Tá, a newsletter eu brinco que ela é a newsletter sem periodicidade, mas quase semanal. Eu Geralmente semanal, né? geralmente semanal. Então assim, escrevo de uma forma um pouco mais profunda por lá, inclusive acho que o formato newsletter, tanto o teu trabalho também, Maria, acho que é uma grande inspiração para mim. Eu fico olhando a tua news e falo: "Eu vou tentar estruturar a minha", só que eu falo: "Meu, não, a minha é aquela que é o texto que foi derramado", e acho que são propostas, né. Uhum. Então, é uma newsletter, eu acho que tudo que eu escrevo é de uma forma muito humana e verdadeira, né, então é muito do que me atravessa de fato. Então pode ser que faça sentido para o seu momento, pode ser que você fale: "Espera lá, não sei se é comigo isso aqui". Então eu deixo muito aberto para vocês conhecerem, trocarem, me mandem mensagens, eu e a Mari nos conhecemos, assim, porque a gente trocou Sim, mensagem, a a gente gente começou a se falar no Instagram, exato. né? Então, assim, eu acho que grandes, laços nascem desse diálogo que a gente consegue ter ainda pelo digital, né. Então deixo, assim, super aberta e me contem o que vocês acharam do podcast também, enfim, vai ser massa. Legal. Então, muito obrigada, Joyce. Obrigada eu. Bom, esse foi um episódio, se você caiu de paraquedas aqui no YouTube, no Spotify, em outro lugar que não seja o Substack, esse episódio faz parte da minha newsletter, que é Tempo de Qualidade. E se você quiser assinar, né, é tempodequalidade.substack.com. Esse episódio vai sair primeiro para os apoiadores da newsletter, mas em algum momento ele vai ficar público também para todo mundo. Então foi isso. Muito obrigada, Joyce, e até a Valeu, próxima. até. Tchau.